tá fazendo o possível ou o melhor. Não é o melhor do mundo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Fala pessoal, JNT aqui trazendo mais um vídeo para o canal. E com o vídeo de hoje, tá, eu vou estar operando aqui na conta real, em dólar aqui de um inscrito do canal, tá? O nome dele é Valdir, beleza? O Valdir ele não é brasileiro, tá? Então o intuito desse vídeo é meramente fazer aqui um vídeo educacional, tá? De praxe e de antemão também. Eu já explico que isso aqui não é nenhum tipo de recomendação de investimento, beleza? É somente um vídeo com intuito educacional, tá? Para você que é inscrito aqui no meu canal. Então, eu vou estar utilizando aqui a psicologia de velas. Eu espero que vocês possam curtir esse conteúdo, beleza? Acabei perdendo aqui o time, talvez, para poder dar um call aqui a favor dos compradores, beleza? Mas não tem problema. Eu tendo aqui uma confirmação, já pretendo aqui pegar um call a favor dessa tendência, mas eu vejo aqui, talvez, haja um interesse do vendedor, ó, em estar fazendo aqui uma possível reversão, beleza? Ó, eu tenho aqui um mercado que, ao meu ver, ele está um pouco lateralizado, tá? Ó, ele está um pouco lateralizado. Então, com essa vela forte do vendedor, tá? Isso me mostra aqui que talvez o vendedor ele esteja interessado ali em dar continuidade a essa possível mudança de tendência. Vela forte de compra. Peguei um call aqui com margem de segurança, tá? Vou até entrar aqui com $2, beleza? Porque eu tive uma vela de força compradora com entrega futura, eu estou numa tendência de alta, tá? E eu tenho, ó, aqui uma região, ó, um level, beleza? Ó, aqui, tanto aqui como aqui, beleza? Então, como eu estou numa tendência que ela é uma tendência altista, tá? Há uma grande chance ali dos compradores eles vencerem essa briga dando continuidade à tendência. Mas eu optei por pegar aqui um call com margem de segurança, porque caso os vendedores eles concretizem ali aquela intenção em fazer ali essa mudança de tendência baixista ali, tá? Eu ainda teria chance de vencer pelo fato de ter pego ali a minha entrada com margem de segurança. Ó, como acabou acontecendo aí, beleza? Então essa já foi a minha primeira operação, tá? Tá no bolso. Mercado a princípio aqui confirmando essa mudança de tendência. E o meu próximo level, meu próximo ponto de entrada, ponto de reversão, ele está bem aqui. Então eu ainda tinha ali um gap onde os vendedores eles poderiam preencher, tá? Por conta disso nós vemos aí uma força vendedora. Então, a princípio, está sendo uma entrada bem forte ali dos vendedores. Eu tenho essa região forte, esse forte ponto de reversão ali do comprador, tá? Uma forte rejeição, mas eu ainda tenho uma força vendedora. Então, em alguns casos, os vendedores eles ainda vão ter força para preencher esse gap ali. Ó, outra coisa, tá? Com essa forte rejeição originada aqui, ó, por uma zona de compradores, tá? Isso me mostra, ó, que há muito interesse do comprador nesse ponto, beleza? Por conta disso, ó, nós também vemos, ó, pressão compradora, rejeição compradora, pressão compradora, rejeição compradora, pressão compradora a partir do mesmo ponto, beleza? Inclusive aqui eu tive ali uma forte rejeição.
ainda há um gap desse fechamento até aquele level. Então, por conta disso, eu pretendo não colocar um call aqui a favor dos compradores, inclusive porque eu vejo aqui os vendedores fazendo, ó, criando ali um momentum, beleza? Um fluxo. Então, o momentum, ele rompe qualquer level facilmente, beleza? Por conta disso, você também não deve confiar suas operações nesse tipo de situação. Forte rejeição aqui do comprador. Eu também tenho, ó, possivelmente um level bem aqui. Tá? Um ponto forte de entrada de compradores, ó, bem aqui. Tive rejeição compradora ali. Caso eu note aqui uma rejeição, eu pretendo dar um call a favor dos compradores. Mas a princípio os vendedores eles estão concretizando ali um rompimento. Já não tenho mais tempo aqui para poder colocar um call, tá? A princípio, os compradores estão vencendo aí essa briga. Agora eu tive um sinal de reversão. Ó, um sinal de reversão travado aqui num ponto de entrada onde eu tive vendedores fortes a partir da mesma região. Então, ainda que em muitos casos isso aqui seja uma pressão compradora, tá? Você não deve confiar que vai haver ali uma entrada de compradores na próxima vela. Você precisa de uma confirmação, beleza? E o que seria essa confirmação? Ó, eu tive uma vela forte, com pressão compradora, num ponto, ó, de entrada de compradores fortes, tá? Mas eu não tive aqui uma confirmação que seria o quê? A continuidade desse movimento, beleza? Uma segunda vela verde aqui, me confirmando que há interesse do comprador em reverter o preço. Ó, peguei o call aqui, tá? Porque possivelmente os compradores eles terão aqui força para poder reverter esse preço, porque a partir do mesmo ponto eu vejo aqui uma forte pressão compradora e uma forte rejeição na vela seguinte, beleza? Inclusive é uma vela que ela rompeu, tá? Essa região forte de compradores. Então 70% dos rompimentos no mercado eles são ali rompimentos falsos, beleza? Seguindo essa lógica, tá? Isso é mais um motivo, mais uma confluência ali de que nós poderíamos confiar que os compradores eles entrariam na próxima vela. Eu acabei pecando aqui em ter colocado somente um dólar, beleza? Mas não tem problema também, tá? De pouco em pouco nós chegaremos ali na nossa meta, beleza? Ó, forte entrada de compradores, não tive rejeição alguma aqui por parte do vendedor, então há uma chance ali do comprador ele dar continuidade nesse movimento, beleza? Há uma chance aqui de haver uma entrada de compradores novamente nessa vela, ainda que os vendedores eles tenham mostrado presença vendedora ali desde o início. Então, ó, os compradores estão brigando aqui, rejeitando esse movimento, rejeitando esse preço a princípio, tá? Eu tinha aqui um level forte, ponto de reversão bem forte ali, por conta disso houve então uma entrada de vendedores. Novamente vendedores dando continuidade.
Eu ainda não posso confiar aqui em ir a favor dos vendedores porque eu tenho uma região forte, ó, de entrada de compradores bem próxima, tá? Então, onde seria, por exemplo, o próximo alvo do preço? Ele estaria bem aqui, beleza? A princípio ele estaria bem aqui, mas caso haja ali no passado, tá? No passado distante ali, caso haja algum level forte, alguma região forte do passado, possa ser que influencie, tá? Numa possível reversão ali da próxima vela, beleza? Ó, eu ainda não posso colocar aqui um trade a favor dos vendedores por conta, ó, de ter aqui um ponto de entrada forte de vendedores, de compradores, beleza? E como eu também não sei se há um level forte no passado, eu preferia evitar em colocar um trade aqui, mas seria uma operação bem bacana de pegar, tá? Só que você estaria aí arriscando, beleza? Então seria 50-50, ó. Inclusive, eu tive uma vela que ela finalizou bem nesse ponto de entrada de compradores também, tá? Então, é bom você evitar esse tipo de situação. Uma vez que você consiga enxergar ali, interpretar quais possam ser o próximo movimento do mercado, você acaba se precavendo, se prevenindo, tá? De tomar aí loss, beleza? Sem necessidade também. Às vezes por um pouco de falta de atenção, tá? Inclusive falta de paciência. Ó, o próximo ponto de entrada de compradores, ele tá bem aqui, tá? Então, se você observar, ele tá distante, beleza? Só que em alguns casos, os compradores eles vão vencer, beleza? Por quê? Porque possa ser que tenha alguma região SNR, tá? Alguma região de suporte, de level forte ali de entradas de compradores ou ponto de reversão no passado. Infelizmente, nesse tipo de situação, eu teria que voltar o gráfico inteiro, beleza? Então, não tenho aqui essa informação. Mas, ó, como eu estava dizendo, ainda há um gap aqui a ser preenchido, só que possivelmente os compradores eles devam reverter aqui o preço, porque o mercado ele precisa, ó, necessariamente fechar esses gaps, beleza? Então ele tem que fazer esse movimento altista para que ele possa chegar até esse ponto. Só que eu ainda não tenho nada aqui, tá, próximo, que possa embasar aqui numa possível tomada de decisão minha a favor dos compradores. Por quê? E a minha região, meu ponto de entrada de compradores, ele está distante. Beleza? Eu tenho um gap ainda até aquele ponto. Então, por conta disso, eu não posso confiar. Forte entrada de compradores agora. Beleza? Tem um pouco de rejeição ainda assim. Compradores romperam ali. Então já coloquei um call aqui diretamente também, tá? Porque essa vela, ela rompeu aquele ponto de entrada de vendedores ali no passado. Inclusive eu ainda tenho um gap até essa região, beleza? Possa ser que os compradores eles cheguem até aquele ponto, aquele alvo, e logo após essa vela ela seja rejeitada pelo vendedor a partir desse ponto, tá? Mas isso não indica, não diz que a sua, no meu caso, que a minha operação ela estivesse errada, beleza? Ela continuaria estando correta, tá? A minha leitura continuaria estando correta. Só que em alguns casos, pelo fato do level ser um level forte, uma região forte, ó, há a chance ali de ela ser rejeitada, tá? Como tá acontecendo aí, ó, no finalzinho, 3 segundos, ó, infelizmente foi o que aconteceu. Agora eu preciso de uma confirmação aqui para ir a favor dos vendedores, porque por conta dessa forte rejeição, tá, possivelmente eles devam dar continuidade até aquele ponto.
Mas como eu havia dito, ó, o comprador, ele rompeu, ó, esse level, tá? Aqui eu tenho uma vela com pressão compradora, rompeu aquela região, isso me indica força compradora e ainda havia um gap a ser preenchido. Só que os vendedores eles foram capazes de reverter esse preço, beleza? Porque também eu estou no mercado OTC, beleza? Então em alguns casos isso vai acontecer, mas não é algo que deve aí fazer com que vocês desistam de operar nem nada nesse sentido. Às vezes as suas análises elas estão completamente